Às vezes tudo que nós precisamos é de uma panela de brigadeiro e um bom livro jovem para ler. E é por isso que eu resolvi trazer o vídeo de hoje, com 3 séries de livros jovens que valem a pena ser lidos, principalmente se você for adolescente. Meu nome é Jade, seja bem-vindo para mais um vídeo do Páginas Avulsas. Vou começar o vídeo de hoje falando que as 3 séries de livros que eu vou indicar são livros mais jovens, de fato, não mais 18 que jovens leem. Então eles são leituras um tanto mais leves, algumas coisas mais bobas, mas que eu considero livros excelentes e que valem muito a leitura. O primeiro livro que eu vou conversar com vocês hoje é Os Jogos de Herança, da Jennifer Barnes. Esse é aquele tipo de livro que tem muito cara de filme. Ele vai contar a história da Avery Grimes. A Avery é uma jovem que perdeu a mãe, vive com sua irmã mais velha, Libby. Elas não têm muito dinheiro. A Avery é uma menina inteligente, boa com contas, com estatísticas, e que ela tem um plano muito bem definido: tirar a nota necessária para conseguir uma bolsa e, a partir daí, desenvolver uma vida de trabalho com uma relativa qualidade, obtendo dinheiro a partir do trabalho. É basicamente assim que ela planeja levar a vida dela. Até que um dia ela é surpreendida por um fato inesperado. Um bilionário, Tobias Hawthorne, deixou algo para ela no seu testamento, que ela não sabe o que é, no início os netos também não sabem, e ela é chamada para a leitura desse testamento. Sem saber nada sobre o Tobias ou por que estava no testamento dele, a Avery viaja até a mansão dele para a leitura do testamento. E nessa leitura do testamento acontece algo inesperado. Ela descobre que ele deixou toda a fortuna para ela, uma fortuna bilionária. E a fortuna do Tobias é uma fortuna bilionária com B maiúsculo. Ele deixa precisamente 46,2 bilhões de dólares que ficam para Avery. Só que existe uma condição suspensiva: ela tem que passar um ano morando na casa da família. E essa casa é cheia de mistérios, de segredos. Os netos do Tobias também ficam ali tentando entender o porquê o avô fez aquilo e o que a Avery é. Ela é uma golpista, isso tudo é uma história, uma armação. Eles não sabem muito bem o que está acontecendo. E basicamente o livro se desenvolve nessa dinâmica. Ela interagindo com os netos do Tobias que não receberam a fortuna. Ele deixa, se eu não me engano, 1 milhão de dólares para cada um deles. E tudo mais fica para Avery se ela aguentar esse período na casa. É uma história daquelas repletas de reviravoltas. A casa é toda cheia de passagens secretas, de jogos, porque o Tobias era muito esse homem. E nisso tudo, além de tentar passar um ano para receber o dinheiro, a Avery quer entender o porquê dela ter recebido aquele dinheiro, o porquê dela estar naquele testamento. Foi mero acaso ou tem alguma ligação com o seu passado? E é isso que nós vamos descobrir ao longo da série dos 3 livros principais. Parece que tem spin-offs que eu não li, mas os 3 livros principais são muito bons, são divertidos, de leitura rápida, o tipo de livro que você acaba em um dia e são perfeitos com brigadeiro, gente, assim, é sensacional, recomendo muito. O segundo livro que eu vou indicar para vocês hoje é o Fazendo Meu Filme, mais precisamente o primeiro livro de todos, que é Fazendo Meu Filme, A Estreia da Fanny. Esse é um livro nacional, escrito pela Paula Pimenta e publicado pela primeira vez em 2008. É um livro super leve sobre uma jovem, Fanny, que vive no Brasil, uma jovem de classe média que está descobrindo a vida com seus amigos. É basicamente acompanhar os momentos de interação dela com seus amigos, os dilemas dela da juventude. Nós começamos o livro com uma Fanny que é apaixonada por filmes. Ela adora filmes e esse talvez seja uma das coisas mais legais do livro. Cada começo de capítulo tem um trecho de um filme para assistir e a maior parte dos filmes são romances gostosinhos de ver mesmo. E a Fanny é essa jovem que é apaixonada por todo aquele universo de filmes, de cinema, mas ao mesmo tempo ela nunca se apaixonou de fato. Ela tem uma paixonite pelo professor dela, o Marquinhos, de biologia, mas ao mesmo tempo isso não é uma paixão de fato. E nessa descoberta dela de amadurecimento, convivência com as amigas, essa fase de experiências, de aprendizagem, nós vamos vendo a Fanny evoluindo como personagem. Isso se torna muito maior quando nós acompanhamos os demais livros da série, mas já é perceptível nesse primeiro livro. Eu acho muito bom Fazendo Meu Filme por ser um livro de jovens que parecem jovens, não são jovens vivendo vidas absurdas nem nada do gênero. São jovens de classe média com determinados níveis de privilégio, mas que parecem crianças, de fato, não parece assim algo muito surreal, não tem nenhuma herança misteriosa nem nada do gênero. E eu acho que ele é magnífico por isso. Sem falar que o livro traz alguns pontos para se pensar, por exemplo, essa dinâmica da Fanny de ser apaixonadinha pelo professor Marquinho. Nós percebemos que ele é um professor que dá corda para os alunos e em alguns pontos a Paula Pimenta deixa claro que ele é um homem casado e que são crianças. E tem essa crítica, eu acho esse um dos pontos mais legais desse livro, que não é tão explorado, mas eu acho que dá uma camada a mais à obra
Porque nós vemos isso na prática. Eu lembro do meu momento de adolescência. Tá certo que eu não estudei em uma escola muito convencional durante a minha adolescência. Meu ensino médio foi em um instituto federal, e no instituto federal, enfim, às vezes tem pessoas mais velhas dentro da sala, tá, e tratam muito mais como faculdade do que como ensino médio. Mas eu lembro muito dessa dinâmica de professores dando em cima de alunas. E até dentro desse livro tem um pouco de crítica a isso. E a Fanny vai aprendendo um pouco o que é sentimento de verdade, quem é compatível com a idade dela. E tem muito aquele clima de escola. A Fanny e os amigos se comunicam muito com bilhetinhos ao longo das salas. E tem conversas com nicknames de chats. É muito divertido, sério. É aquele tipo de livro que você sendo jovem, você ama. Eu lembro que quando eu li o livro eu adorei. É o tipo de livro, de série de livros, na verdade, que eu provavelmente nunca vou reler pela sensação de conforto que eu tenho lembrando dele. Eu apenas revisitei os trechos pra fazer esse vídeo, mas é aquele tipo de livro que quando você lê na adolescência é mágico e é bom que fique dentro da adolescência. Eu acho que lendo hoje eu continuaria gostando, mas não é uma releitura que eu pretenda fazer, justamente para não apagar essa magia inicial, até porque eu tenho muito carinho até pelos próprios livros em si. Eu ganhei cada um dos exemplares de uma pessoa que era especial na minha vida, então é uma série que eu vou guardar muito no cantinho do coração. A Jade de 15 anos adora e eu acho que ainda vale muito a leitura. Eu vi que recentemente teve uma adaptação pela Prime Video que falaram bem, mas eu não assisti para dizer para vocês se é bom ou não. Mas a série de livros é perfeita e eu continuo recomendando para jovens. E o terceiro e último livro que eu trago é o Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, da Jenny Han. Essa série de livros ficou muito famosa como a série de filmes também que a Netflix fez, mas se você não conhece nenhum dos dois, vou explicar mais ou menos como é que se trata. A Cara Jean é uma menina de origem coreana que vive com seu pai e sua irmã. Ela tem duas irmãs. A sua irmã mais velha acabou de ir pro intercâmbio, ela namorava com um vizinho, e a Cara Jean era muito ligada aos dois. Só que a Cara Jean, ela tem um segredo. Ela já foi apaixonada pelo namorado da irmã. E ela já foi apaixonada por algumas outras pessoas ao longo da vida dela. Ela foi apaixonada por 5 meninos ao todo. E para cada um desses amores, a Cara Jean nunca teve coragem de se expressar, de se declarar, nem nada do gênero. Foram muito mais sentimentos que ela incubou dentro dela. Então, para meio que expurgar esses amores, ela escreveu cartas para cada um deles em algum momento da sua vida. E essas cartas eram guardadas em uma caixinha no quarto dela. E nunca veriam a luz do dia. Quando a irmã dela vai embora, ela percebe que às vezes ela ainda dá uma falseada no sentimento que ela tem pelo ex-namorado da irmã, que é o vizinho dela, o Josh. Mas ela está decidida, o ex da irmã, em permanecer só na amizade. E sendo a irmã mais velha da casa, ser o mais responsável e levar a vida o mais tranquilamente possível. Só que acontece algo inesperado. Acidentalmente, todas as cartas da Lara Jean são enviadas. Todas as 5 cartas de amor dela. Inclusive, a carta de amor que ela escreveu pro ex-namorado da irmã. E aí vocês já percebem que vai dar uma grande confusão. Para tentar se livrar disso, ela acaba contando com a ajuda de um de seus antigos amores, que também recebe a carta e vai confrontar ela, que é o Peter Kavinsky. O Peter é aquele garoto mais popular da escola, aquele cara que é meio o sonho adolescente, e ele teve um romance durante muito tempo com uma menina chamada Jane. E eles terminaram recentemente, e a carta da Lara Jean chega mais ou menos nesse período. E o Peter acaba indo confrontar ela. Quando o Peter vai falar com ela, o Josh também aparece. E a Lara Jean, assim, num momento brilhante, pra não dizer o contrário, beija o Peter meio que pra se livrar do Josh e pra ele entender que ela não estava disponível. E depois disso, o Peter e ela meio que fazem um acordo de relacionamento falso pra afastar o Josh e também pro Peter mostrar pros outros que ele superou a ex dele. Só que nessa dinâmica de fingimento, o relacionamento falso vai se tornando muito mais verdadeiro do que se poderia imaginar. É uma trilogia de livros que também acompanha um pouco do crescimento da Lara Jean nesse período de final de escola e é muito boa, todos os livros. É talvez o livro da Jenny Han que eu acho de melhor escrita. Eu vou trazer um vídeo quando terminar a série de O Verão que Mudou a Minha Vida, mas O Verão que Mudou a Minha Vida, de antemão, eu acho um livro muito corrido na escrita. Já Para Todos os Garotos que Eu Já Amei, eu acho um romance bem escrito, rápido de ler, dinâmico e muito bonitinho, para além de qualquer filme. Os filmes são legais da Netflix, mas o livro é muito melhor e fica a minha recomendação. E pra terminar, eu sei que eu falei que eu ia dizer 3 livros, só que tem um livro que me ajudou a sair de uma ressaca literária muito grande e que eu resolvi deixar como recomendação adicional. Não é aquele livro 5 estrelas maravilhoso, mas é uma leitura muito legalzinha, divertida. O casal é muito mais um casal pro lado da amizade do que do romance, mas que eu acho que merece a menção nesse vídeo, que é Sorte Grande, da Jennifer Smith. Esse é um livro que também vai tratar sobre um dinheiro inesperado. O que acontece? A Alice é uma jovem que ela não acredita muito na sorte. Os pais dela
morreram e ela passou a viver com os tios. Ela ama muito os tios, ama o primo Léo e ela tem um grande amigo chamado Ted. E eles vivem nessa dinâmica, mas a Alice é aquela pessoa que depois de ter passado por uma experiência traumática na vida, ela é meio descrente desses acontecimentos extraordinários. O Ted, que é esse amigo dela, vai fazer 18 anos e ela não sabe o que dar de presente pra ele. E mesmo não acreditando, ela resolve fazer um jogo de loteria, com todos os números que foram simbólicos para eles, da relação deles. E esse jogo de loteria, inesperadamente, é o premiado com um prêmio de 150 milhões de dólares. E naquele momento da comemoração, o Ted e a Alice trocam um beijo, que não é muito bem explicado o que vai ser, e o Ted muda drasticamente de vida. E a dinâmica do livro vai ser moldada a partir disso. O Ted, que era aquele garoto sem dinheiro, acaba num golpe de sorte ficando milionário. E toda a relação dele com a Alice depois disso, como é que vai acontecer? A relação com os outros colegas, afinal a gente também está falando de um jovem que recebe uma fortuna muito grande. O que eu acho mais legal nesse livro é que a Alice é aquele tipo de personagem que ela não muda pelo dinheiro. O Ted vai aprendendo também a não ser mudado pelo dinheiro e aprende que amigos surgem por conveniência, mas o sentimento dele pela Alice não vai variando em relação a isso. E eles têm uma amizade muito bonita e principalmente a relação da Alice com os tios, principalmente com a tia, é explorada nesse livro de uma forma divertida. A Jennifer Smith, eu acho ela uma autora que não se aprofunda muito em descrições e nem sentimentos nos livros dela. Eles são livros um pouco mais rasos. Eu também já li dela Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que é um livro também mais, assim, rápido nessas questões de desenvolvimento, é tudo muito abrupto. Mas em Sorte Grande eu acho que isso acaba funcionando para a narrativa. E é um bom livro jovem, um livro romântico, divertido, que não vai ser provavelmente o livro da sua vida, mas que vale perder um tempo num sábado chuvoso com um brigadeiro para ler. E sim, eu associo muito livro de romance com brigadeiro, talvez seja um problema para a minha glicose no futuro, mas faz parte. Mas então o vídeo de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês gostem das recomendações. Se vocês já leram algum desses livros, me contem nos comentários. E se você gostou do vídeo, curte o vídeo, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente!